Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços. Durante uma única vida, será que conseguimos alcançar a perfeição? Se não, como é possível uma nova existência? Qual o objetivo da reencarnação? Será que podemos reencarnar em mundos diferentes? A reencarnação e o planejamento reencarnatório hoje. Prepare-se que o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Emitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém um conceito, que resume o pensamento espírita a respeito do assunto de hoje. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. A ideia da reencarnação e do progresso é muito antiga, faz parte da tradição cultural e religiosa dos povos da humanidade terrestre e hoje será o nosso tema, reencarnação e planejamento reencarnatório, junto ao físico, professor sênior da USP, que reside na cidade de São Carlos, São Paulo, natural de Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, Otacílio. Olá, Priscila, olá a todos nós, todas as pessoas que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui de volta nesse programa tão importante que nos ajuda a ver a vida sob um ponto de vista espiritual que nos alegra o coração. A gente fica muito feliz sempre pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente, Otacílio. E mais uma vez é uma alegria poder falar da reencarnação, de planejamento reencarnatório, com um professor, um físico, que sabe, da questão espiritual, que entende muito bem também. É um professor do espiritismo aqui pra gente e vai nos auxiliar muito com essa questão. E a gente já começa, Otacílio, pensando, que hoje, muito hoje, não só o espiritismo, já vem de muito tempo atrás também essa questão, esse fundamento desse princípio da reencarnação. E até depois a gente vai falar aqui no programa, tem uma série já na Netflix que já está falando de reencarnação, então a gente percebe que a reencarnação já está sendo um conceito muito assimilado pela sociedade atual. E as pessoas hoje falam com muito mais naturalidade, não é? É certo. Há um raciocínio muito simples para isso, Priscila, que é o seguinte: se nós lembrarmos que a humanidade começou lá atrás, há 100, 200 mil anos atrás, com Homo sapiens, e a gente analisando a criança nesse processo todo, nós vemos hoje que as crianças que nascem hoje amadurecem muito mais rápido, são muito mais espertas, fazem perguntas desconcertantes para os adultos desde idade de 1 ano, 2 anos. 2 anos, a gente já vê criança fazendo perguntas difíceis de ser respondidas. Mas 100, 200, 300 anos atrás, a gente não observava isso. Então, se nós partimos da ideia de que Deus cria a alma, o espírito, junto com o corpo, parece que Deus está criando o espírito cada vez mais esperto. Ou Deus não sabia criar espírito e está aprendendo, ou essa explicação tem que vir de outro lugar. E, obviamente, que a única maneira de a gente explicar isso sem violar a grandeza de Deus é através das múltiplas vidas. É que os espíritos que estão nascendo agora já são muito mais experientes, porque já tiveram muitas vidas antes do que aqueles de 100, 200 anos atrás, 500 anos atrás, 1000 anos atrás. Então, é um processo de acúmulo de conhecimentos que o espírito vai fazendo em cada encarnação. Por isso, essa frase que está lá no túmulo,
de Allan Kardec tem um significado profundo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei. Então, a lei da reencarnação é uma lei da natureza. Fica muito fácil a gente entender isso sem entrar em crise com as ideias que a gente faz do nosso Criador, de Deus. Portanto, a gente vê que Deus não está aprendendo a criar espírito, porque Ele não cria o espírito na hora do nascimento. Os espíritos já estão criados há muito tempo e evoluindo através dos novos corpos que vão sendo criados para esses espíritos através do processo reencarnatório. Fica fácil de entender isso. É isso mesmo, Tarsilo. E na realidade, quando a gente assume, a gente aceita a reencarnação, a gente entende a reencarnação, esse princípio, a gente entende que nós somos espíritos e que os corpos são instrumentos, na realidade, para a nossa evolução. E muitas pessoas se questionam sempre, né? Por que será que eu estou aqui? São as grandes questões filosóficas da humanidade. Por que será que eu estou aqui? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Será que eu escolhi mesmo estar nessa família? Será que eu escolhi esse corpo? Por que será que eu tenho essas questões? Então as pessoas têm, né, esses questionamentos que o espiritismo, que a visão espírita, ela consegue, né, responder com perspectiva, né, sempre olhando para o passado, mas deixando um futuro aí, dependendo do presente, muito mais próspero para a gente. E uma das questões, né, do Livro dos Espíritos que a gente vem conversando é essa questão. Será que a gente, né, já entrando na questão do plano reencarnatório, será que a gente escolhe realmente? Em que momento a gente sabe que a gente vai passar? Como que é essa questão, Otacílio? Olha, é muito interessante. Já que a gente reencarna, então a lei da reencarnação tem que fazer parte de um processo mais amplo, que é basicamente a lei de evolução. Então, isso significa que cada encarnação que a gente vai ter, ela é um processo de continuar aprendendo e evoluindo. Portanto, a gente pode planejar a reencarnação antes de nascer, de acordo com a continuidade do nosso progresso espiritual. Então, quando a gente está no mundo espiritual, entre uma vida encarnada e outra, porque o nosso último corpo morreu, nós estamos no estado de espírito, né? No estado que o Allan Kardec chama de erraticidade, quer dizer, de uma situação não claramente definida, porque estamos em trânsito. Portanto, a gente pode ir lá planejar a nossa próxima encarnação como um projeto de vida. Nós vamos nascer para cumprir uma série de processos que vão nos ajudar a progredir mais ainda, porque o objetivo maior é a gente ser um dia um espírito angelical, um espírito na sua plenitude espiritual, porque já conseguiu os níveis mais altos de evolução. Então, faz parte do nosso processo a escolha das experiências na vida terrena. E o Livro dos Espíritos, no capítulo 6, na segunda parte, fala claramente isso no item escolha das provas. Como é que os espíritos preparam no mundo espiritual para nascer de novo. Então, esse tema é muito importante da gente compreender. Por exemplo, ele começa com a pergunta 258, dizendo o seguinte: quando o espírito está na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena próxima? Aí os espíritos respondem: ele próprio vai escolher o gênero de provas por que há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio, a sua liberdade de escolha. Então, nós mesmos que escolhemos no mundo espiritual o tipo de vida que vamos ter. É lindo isso. Com certeza. E as pessoas, Otacílio, às vezes, elas falam: nossa, mas Deus está me castigando. Será que é isso que realmente Deus quer para a minha vida, né? Às vezes, coloca como se Deus quisesse, como se a reencarnação, como se o momento atual, vamos
vamos dizer, a pandemia, fosse um castigo para a humanidade, né? E na Tá. realidade é um processo de evolução, é isso? Isso. Kardec pergunta logo em seguida essa 258, ele pergunta a 258A, exatamente isso que você está colocando. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Resposta dos Espíritos: nada ocorre sem a permissão de Deus, porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele essa lei e não aquela. Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa inteira a responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiveram. Nada lhes estorva o futuro, abertos se lhe acham assim o caminho do bem quanto do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Olha a objetividade da reencarnação. Se você fez coisas atrapalhadas, você pode corrigir numa próxima vida. Se vier a sucumbir, então resta essa consolação de poder nascer de novo, para continuar e corrigir os erros do passado. Demais, cumpre se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é a do homem. Se um perigo vos ameaça, não fosse vós quem o criou, e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus, então, permitiu. Veja, você pode nascer, por exemplo, num lugar que tem chance de ter tsunami. Tá certo? A sua escolha de nascer naquele lugar, no Japão, por exemplo, né, que a gente sabe que tem a chance grande de ter tsunami, você se expõe a esse risco. Mas não foi Deus que escolheu que você fosse para lá, você que preferiu nascer naquela região por razões que você tem em particular. Porque a sua família se encontra lá, porque você já viveu antes lá, porque você tem compromisso com aquele povo. Então, você nasce lá, você é um espírito que está progredindo junto com aquele grupo de espíritos. Então, está sujeito a um tsunami. Se você escolhe morar numa cidade, no pé de uma montanha, que tem um vulcão, a escolha foi sua. Não é? O risco de você pegar uma explosão do vulcão é sua. Então, esses riscos estão colocados pelos desafios da vida, e o espírito escolhe aonde vai nascer pela conveniência que ele tem de adquirir experiências e progredir. Então, essa é a nossa escolha. Nós é que escolhemos isso. Então, nós escolhemos nascer agora, nessa época, que a humanidade estava pronta para passar por uma experiência como a pandemia. É claro que nós vamos ter que enfrentá-la com a coragem de um espírito que aprende, que quer evoluir. Então, aprende a ter todos os cuidados e é responsável com esses cuidados. Usa máscara, toma vacina, evita aglomeração, faz as coisas direito para não ser afetado pela doença e nem propagar essa doença para os outros. É uma escolha sua. E, Otacílio, para a gente finalizar esse bloco, essa questão da escolha, como a gente sempre fala aqui no nosso programa, que o planeta Terra é um planeta escola, né, ou um planeta hospital, a gente sabe ainda que somos espíritos muito imperfeitos. E quando a gente também vai fazer essa escolha das nossas provas, expiações, a gente também tem ajuda de espíritos amigos lá no mundo espiritual, não é isso? É claro, Priscila, é como uma pessoa que entra na universidade e quer fazer um doutorado. Ele não vai fazer um doutorado sozinho. Ele vai fazer um doutorado planejado com um professor que vai ser o orientador dele. Então, quando a gente planeja no mundo espiritual a vida que a gente vai ter, tem assistência de espíritos melhores, mais adiantados do que nós, como nossos orientadores, nos ajudam a fazer boas escolhas, naquelas escolhas que a gente tem condições de vencer, de superar, de passar pelas experiências e crescer com elas. Quer dizer, terminar, fazer uma tese com sucesso.
Então, veja que a diferença de comportamento é a mesma, é nenhuma. Quer dizer, tanto a gente planeja no mundo físico, quanto planeja no mundo espiritual. E tanto a gente busca orientação no mundo físico para planejar nossas coisas, quanto a gente busca no mundo espiritual. Você vai construir uma casa, não é? Então, você vai planejar a sua casa. Você vai atrás de um arquiteto, não é? De um engenheiro, que vai te ajudar a você planejar uma casa que vai ter um bom resultado para a sua vida. Ora, se você vai nascer de novo aqui no planeta Terra, não é reencarnar, pegar um novo corpo, você vai ter que escolher família, você vai ter que escolher facilidades para uma profissão, você vai ter que escolher trabalho, todos os recursos a quem você vai encontrar, aqueles que vão ser seus irmãos, vão ser seus parentes. Então, tudo isso faz parte de um planejamento mais global. E os espíritos superiores que nos ajudam, os nossos guias e espíritos familiares, nos ajudam a fazer essa escolha para que a nossa encarnação seja um sucesso. Se nós falharmos durante o processo, é culpa da nossa própria atitude, de não levar a sério as boas escolhas que a gente fez previamente no mundo espiritual. Otacílio Rangel aqui do Esferas da Vida pra gente, físico, professor lá da USP, sênior. A gente vai aprender muito hoje com ele. E agora chegou o nosso momento Chico Xavier. E antes do nosso momento Chico Xavier, a gente vai indicar uma série documentário chamada Vida Após a Morte, que está na Netflix, sobre o que acontece depois que morremos. É uma série documental que explica histórias pessoais e pesquisas sobre experiências de quase morte, reencarnação e fenômenos paranormais. É muito bacana. Então é uma série documentário que chama Vida Após a Morte, não é uma série espírita, né? Tá na Netflix e a gente indica para vocês que é muito interessante. E agora a gente segue para o nosso momento Chico Xavier, quando o Chico nos explica no programa Pinga Fogo sobre a reencarnação. Respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Maiormente na vida mediúnica temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo. Não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vemos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Little. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes
violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vemos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas, e vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. Paz espera. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre reencarnação, mais focado no planejamento reencarnatório. A gente recebe o Tarsílio Rangel do Nascimento, físico, professor sênior da USP, e a gente já vem conversando desde o primeiro bloco sobre as nossas escolhas, que a gente sabe, né? A gente faz um planejamento antes de reencarnar, antes de vir para uma nova vida. E na realidade, Tarsílio, fiquei aqui pensando como que a gente, né, como você explicou, a gente faz escolhas, a gente tem o auxílio dos benfeitores espirituais quando a gente vai reencarnar, para que a gente possa escolher as provas principais, para a gente aí aparar as arestas das nossas questões mais fortes. Mas como que a gente pode, em consciência, escolher uma vida difícil, uma vida muito precária, ou escolher nascer numa família que a gente tem muita inimizade com aqueles espíritos? Como é possível a gente aceitar, escolher esse tipo de vida, entre aspas? Olha, porque, na verdade, Priscila, nós estamos num mundo ainda pouco adiantado. O nosso planeta é um planeta de expiações e provas. O que significa ser um planeta de expiações e provas? É um planeta que ainda o bem não reina, não é? O mal ainda é predominante num planeta de provas e expiações. Então, expiar significa rever aqueles atos que a gente fez no passado, que traz para nós consequências de modificação. Então, a gente vai passar por experiências difíceis que nos lembram as nossas atitudes erradas do passado. A gente, às vezes, é tentado, inclusive colocado no meio, onde a gente é tentado a fazer aquilo de novo. Se a gente resiste usando o nosso livre-arbítrio, a gente vence aquilo definitivamente. Então, a gente passa a ser dono da nossa vontade. Apesar de ter livre-arbítrio, muitos de nós escolhem o que os outros querem, não é? Você veja a moda, né? Você trabalha com moda também, eu já vi programas que você às vezes faz com isso, e é um problema complicado, porque as pessoas muitas vezes vestem a roupa para os outros verem. O que será que os outros vão pensar de mim? Será que vão me achar bonito? Não é? Por que você não veste aquilo que você gosta e pronto?
Se os outros acharem bonito, bom. Se não achar, problema deles. O seu gosto é o seu gosto. Então, essa definição de você com você mesmo faz a gente precisar de passar por experiências de provações. Então, muitas vezes a gente é colocado no meio onde a gente precisa sofrer aquela prova que a gente pediu. Então, é necessário que a gente nasça num meio que tem analogia com aquela fraqueza, com aquela dificuldade nossa, para que a gente possa demonstrar para si mesmo que venceu ela. Então, o indivíduo que roubou muitas encarnações, e ele fez o esforço de largar de roubar, como é que ele sabe que ele não rouba mais? Ele é colocado num meio onde ele vai ser tentado a roubar. E ele vai dizer para ele mesmo, não vou fazer isso porque eu não sou mais assim. E é ele que tem que definir isso. Quando ele consegue vencer isso, ele passa a ser dono de si mesmo. Aquilo deixa de ser um problema para ele, porque ele já venceu. Então, essas são as situações que muitos de nós escolhemos na nossa encarnação. Nascer no meio de uma família difícil, nascer com aqueles que a gente prejudicou no passado e que tem mágoa da gente, então vai ser o nosso irmão que não gosta muito da gente, que disputa as coisas com a gente, e a gente vai ter paciência, tolerância e fazer o esforço de colocar o melhor dos sentimentos na relação. Quando ele nos ofender, a gente perdoa, a gente desculpa. Então, a gente transforma aquele mal-estar de vidas passadas numa construção de amizades definitivas. Por isso, a família é constituída de gente que se gosta e de gente que tem problema de se gostar, porque a gente precisa transformar aqueles que a gente gosta em amores mais profundos e aqueles que a gente não gosta em amores futuros. Então, veja que a Terra vira uma escola com isso. Nós nascemos para crescer, para aprender, para melhorar. Então, cada um de nós sabe onde está o ponto fraco que tem e pede, então, uma encarnação para testar aquele ponto fraco, para exercitar com aquele ponto fraco a fortaleza que precisa adquirir. Então, a vida passa a ser realmente uma escola. Se você não sabe matemática, não adianta fugir de matemática. Melhor arranjar um professor que te ajude e estude, faça o seu esforço até você vencer o problema. Quando você aprender matemática, acabou o seu problema com a matemática. Então, é bem assim. A vida é um desafio. Então, a vida não tem problemas. A vida tem desafios. Quando a gente compreende que a gente é um ser espiritual e que a vida é um aprendizado, a gente não passa mais a ver nas experiências difíceis problemas, e sim oportunidades de encontrar a solução definitiva. Você vê que muda o nosso ponto de vista? Muda muito o ponto de vista. E uma outra questão, Otacílio, é se a gente está aí no progresso da evolução, eu sempre falo na maratona aí da evolução, e para a gente chegar a ser um espírito puro, que é o nosso destino, que o Espiritismo fala, a gente tem que passar por todas as provas, a gente tem que passar por todas as questões, ou não? Claro que não, porque algumas coisas são muito próximas, e você vencendo uma, já venceu a outra. Então, por exemplo, quando você vence, não é, esse desejo de ter as coisas dos outros, você vence o não furtar, você vence o não invejar, você vence o seu desprendimento pelas coisas transitórias da vida terrena. Então, você aprende um monte de coisa. Por isso, você não precisa passar por todas as experiências. Basta algumas que já estão em condição de você se autossuperar naquele problema. Existe a possibilidade da gente decidir não reencarnar quando a gente está no mundo espiritual? Falar, não, vou dar um tempinho, vou esperar mais um pouquinho, vou estudar mais aqui no mundo espiritual para eu poder estar mais preparado para voltar a novas provas. Como que é isso, Otacílio? Com certeza que a gente tem o livre-arbítrio de prolongar até certo ponto a nossa permanência no mundo espiritual. Mas chega um momento
que você começa a se comparar com os outros e vê que os outros estão progredindo mais do que você, porque reencarnam e progridem, aprendem mais depressa. A reencarnação é um mecanismo de aprender mais depressa, porque não basta aprender a teoria da coisa, é preciso fazê-la. O que adianta você saber muita matemática? Ou melhor, vou fazer um modelo diferente. O que adianta você saber ler e escrever se você nem lê nem escreve no seu cotidiano da vida? Qual a diferença entre uma pessoa analfabeta, que nunca lê, e uma pessoa que sabe ler, mas nunca lê? Nenhuma, tá certo? Nenhum dos dois progride. Então, aqui na Terra, a gente tem a oportunidade de exercitar aquilo que a gente aprende no mundo espiritual. Por isso é que é um mundo de provas, porque a gente vem, ao nascer no corpo físico, provar para a gente mesmo que a gente aprendeu de fato aquilo que a gente estudou no mundo espiritual. E aí, então, a gente, diante das adversidades da vida, a gente põe para fora aquilo que a gente realmente aprendeu dentro da gente. E uma vez feito isso, a gente consolida, porque a gente fez a prova e passou. Certo? Consolida aquele aprendizado, vira uma conquista definitiva da alma. Por isso, a gente pode prolongar. Há um exemplo muito interessante disso, do Camilo Castelo Branco, aquele escritor português, né, que se matou com um tiro no ouvido. Ele é recolhido no mundo espiritual, ajudado no mundo espiritual, e ele fica protelando depois a reencarnação dele, porque ele tinha que vir aqui corrigir os erros que ele cometeu. Ele ficou protelando, até que os espíritos bondosos amigos disseram para ele: ó, já está na hora, você está perdendo tempo em ficar aqui, porque você não pode aprender mais coisas se você não demonstrar para você mesmo que você já sabe as que você pensa que aprendeu. Reencarna. Então, ele passou mais de 50 anos no mundo espiritual sem reencarnar. Aí ele se prepara e reencarna. Então, a gente tem a ajuda dos espíritos amigos que nos auxiliam, que nos avaliam como verdadeiros amigos que são. E nesse estágio que nós estamos, Otacílio, somente reencarnando que a gente progride, que a gente evolui? A gente precisa reencarnar. A gente não evolui no mundo espiritual. Olha, vamos dar um exemplo. Quando você faz a faculdade, você aprende a teoria, não é? Você acha que sabe, passou, pegou diploma, você é formado em engenharia ou em comunicações, como foi o seu curso, eu em física, como foi o meu curso. Como é que eu sei que eu já sei física? Eu vou trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você vai vendo os detalhes. Aí você começa a aplicar aquilo que aprendeu teoricamente na escola, não é? Na sua vida cotidiana, adaptando o conhecimento à realidade. Tá certo? Então, a gente aprende no mundo espiritual, mas aprende também no mundo físico, porque a gente consolida na prática, na ação, na vida física, aquilo que a gente aprendeu no mundo espiritual. Então, as duas fases de aprendizado são necessárias para o nosso progresso espiritual. Mas vai chegar um momento em que a gente já está tão capaz de dominar toda a influência da vida material sobre a gente vai ter tanto controle sobre nossos estados emocionais que a gente vai poder continuar aprendendo muito mais rapidamente só no mundo espiritual e encarnando de tempos em tempos. Quanto mais o espírito progride, mais distante vai ficando uma encarnação da outra. E, Otacílio, é importante, né, que na literatura espírita mostra-se muito, né, de alguns espíritos, como a gente vê, né, Emmanuel, né, que foi o grande planejador aí da divulgação espírita, foi o grande protetor de Chico Xavier também, e ele mostrou um pouco das vidas que ele teve e dos processos que ele teve também. É interessante a gente conhecer, não é? Isso, ele teve várias encarnações. Sim. Quando ele conheceu Jesus como Públio Lentulus, lá na época de 2000 anos atrás, logo depois ele teve uma outra encarnação, 50 anos depois, e no século II. Ele nasceu de novo, e como ele já tinha aprendido
com Jesus, a realidade do mundo espiritual, e no mundo espiritual ele aprimora um pouco desse conhecimento, ele nasce agora no meio dos cristãos. Sim. Então vai ser cristão, mas ele era ainda um escravo, porque ele foi também na vida anterior uma pessoa da nobreza humana. Então agora ele vai experimentar a experiência do escravo que ele menosprezou na vida anterior. Então você veja, é um encadeamento de aprendizados, né? E ele teve várias encarnações. Ele teve encarnação no livro Ave Cristo, ele teve encarnação no Renúncia, ele teve reencarnação aqui no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, ele já está reencarnado de novo, segundo o Chico avisou que ele ia reencarnar outra vez. Pois é. Então, a vida, não é, vai se consolidando e o espírito vai ficando cada vez mais dono de si através desse processo. Aprende no mundo espiritual, põe na prática no mundo físico. Otacílio Rangel aqui no Esferas da Vida para a gente hoje, e sempre, né, eu tenho esse recado para vocês que querem fazer a diferença, para apoiar uma causa, ajudar uma criança. A gente apresenta aqui no programa o Instituto Eurípides, que há mais de 25 anos na cidade de Araraquara acolhe em média 180 crianças por mês. Oferece alimentação, oficinas de meditação, esporte, música, dança, artes plásticas e muito mais. E você pode ajudar o Instituto Eurípides. Você pode entrar no site da Nota Fiscal Paulista, cadastrar o seu CPF, você entra lá, vai selecionar a aba Entidades e vai fazer a doação automática para o Instituto Eurípides. Você vai precisar desse CNPJ que a gente mostra aqui para vocês do Instituto. E uma outra questão importante também é você que já é doador pela Nota Fiscal Paulista. Você também tem que entrar no site, dar uma olhadinha se a sua doação está ativa. Se ela não estiver ativa, porque antigamente eram só 2 anos para renovação, e agora você pode renovar por tempo indeterminado. Combinado? O Instituto Eurípides precisa muito da gente, principalmente agora no comecinho do ano, né? Eles estão com grandes dificuldades, então vamos ajudá-lo. Você também pode ajudar por meio de alguma quantia, né? O Pix do Instituto Eurípides também é esse CNPJ que aparece aqui para vocês. Então, olha, tem pela Nota Fiscal Paulista, com R$20 por mês, menos de R$1 por dia, você acolhe uma criança no Instituto. Então, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo agora podem, né, ajudar o Instituto Eurípides. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais Otacílio para você. Paz e espera. Paz e espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje a gente conversa sobre planejamento reencarnatório com Otacílio Rangel, físico, professor sênior da USP, e sempre no comecinho desse terceiro bloco a gente fala da Casa Editora Clarim, que foi fundada em 1905 por Carbar Schutel e Matão. Continua com o jornal Clarim, com a Revista Internacional de Espiritismo, são publicações mensais atuais pertinentes, estudos à luz da doutrina espírita. Então, para você que busca entender mais, entender melhor, entre no site da Editora Clarim, tem Facebook, tem Instagram, e a editora, além de ter o jornal, né, continuar com o jornal, continuar com a revista, a editora tem várias publicações de vários livros. É muito bacana, pessoal. E a gente pode apoiar também, né? Comprar da editora, participar, né, da assinatura da revista, da assinatura do jornal, porque desde a época de Carbar, e o Carbar foi um dos pioneiros na divulgação do espiritismo. E a gente tem que fazer, né, com que vá para frente sempre esse trabalho de Carbar Schutel. E a gente volta aqui com o nosso entrevistado, Otacílio Rangel. A gente vem conversando sobre reencarnação, sobre o planejamento. E tem uma pergunta aqui muito interessante no Livro dos Espíritos, Otacílio, né, que fala, né, até que chegue, né, esse estado de pureza, até que a gente consiga ser um espírito puro, a gente sempre tem que passar constantemente por provas. Até a gente chegar lá na pureza, a gente vai batalhando, Otacílio, como que é isso?
É muito interessante a resposta que os espíritos dão. Eles dizem o seguinte: sim, mas não são como o entendeis, porque só considerais provas as tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado a um certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres, nada penosos, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar os outros a se aperfeiçoarem. Então, vejam, à medida que o espírito vai ficando cada vez mais cheio de conhecimento, de sabedoria e de sentimentos bons, ele vai se engajando também em tarefas coletivas de auxílio espiritual a outros que estão vindo atrás. É como o professor que assume a tarefa de ajudar os alunos. A tarefa de ser professor é muito agradável, não é sofrimento, não é uma prova, Claro. não é uma coisa difícil, é uma coisa muito agradável. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu e você, Priscila, em passar informações da doutrina espírita para outras pessoas, é um trabalho muito agradável. Nos traz alegria e satisfação, mas ao mesmo tempo nos permite irmos nos avaliando no nosso próprio conhecimento. Portanto, ele serve também de experiência de autoconhecimento. Então, as provas têm um papel de ajudar a fazer autoconhecimento e autodesenvolvimento. Portanto, a gente tem que dilatar esse conceito, não é? No mundo de regeneração, que é um mundo mais adiantado do que o nosso planeta Terra, os espíritos progridem trabalhando no bem, estudando as coisas da natureza, desenvolvendo conhecimento das leis espirituais, das leis materiais mais profundas, dos estudos mais agudos da ciência, e vai transformando todo esse conhecimento em auxílio a outras pessoas. Inclusive, um espírito que vive no mundo de regeneração pode, numa próxima encarnação, em vez de pedir para nascer no mundo de regeneração, nascer num mundo mais atrasado para servir de espírito missionário e ajudar aquelas pessoas ali em aprendizados maiores, como tem acontecido com o nosso planeta Terra. Einstein foi um missionário, Madre Teresa de Calcutá foi uma missionária, não é? Albert Schweitzer foi um missionário. Então, a gente tem muitos missionários, Buda, Confúcio, Lao Tse. A Terra sempre teve missionários, espíritos que vivem em outros planetas, mas que de vez em quando deixa o planeta dele, vem, nasce no nosso para poder nos auxiliar. Então, isso a gente vai podendo fazer também. Vai ficando cada vez mais agradável a gente fazer esse trabalho de auxílio aos nossos semelhantes. E é interessante a gente pensar dessa forma, Tarsílio, porque a gente, no nosso progresso espiritual, né, no caminho da nossa evolução, a gente também pode reencarnar, não necessariamente só aqui no planeta Terra. Existem outros planetas que a gente também pode desenvolver outras habilidades, não é isso? Isso é muito mais comum do que a gente imagina, viu, Priscila? Os espíritos dizem muito claramente para Kardec, né? A gente vê muito dessas citações na Revista Espírita, que mesmo também no Livro dos Espíritos, que os espíritos podem nascer em mundos mais adiantados, porque eles vão progredindo, e podem, de vez em quando, nascer num planeta semelhante ao nosso, para aprender diferenças de vidas materiais em outros planetas semelhantes ao nosso, porque a vida material nos planetas de provas e expiações não são idênticos, são parecidos, mas não são idênticos. Então, a gente sempre tem coisa para aprender numa vida participante, né? Porque o espírito, ele não é cativo de um planeta. O espírito é livre, ele pode nascer em outros mundos, desde que ele tenha condições e competência para fazer isso. Uma outra questão que eu acho interessante, além de achar interessante, eu acho muito bonita, assim. Já que a gente reencarna inúmeras vezes, né, em até vários planetas que a gente acabou de comentar, a gente acaba conhecendo, estando em várias famílias também, não é, Otacílio? A gente começa a conhecer e fazer parte, ter muitos afetos espirituais, assim. Quantas vidas, quantas famílias nós tivemos, não é verdade? Só no nosso planeta Terra, a gente já teve mais de 4.000 encarnações. Olha.
Então, a gente já teve mais de 4.000 pais, 4.000 mães, a quantidade imensa de irmãos, de primos, de amigos, de inimigos, porque a gente também briga uns com os outros e cria confusão. Vai ter que depois, numa vida futura, acertar essa inimizade e transformá-la em amizade, porque a finalidade é o amor universal. Então, a gente vai ter que refazer essas coisas. Mas a parentela espiritual nossa é imensa. A gente tem uma quantidade imensa de espíritos que participam da nossa vida. É muito gratificante saber isso. Com certeza. E Otacílio, eu queria falar aqui no final do programa, né, que eu até comentei com você, a gente está passando por um momento de transição, um momento mais grave, onde muitas mortes, né, até prematuras estão acontecendo, e a gente percebe que até mesmo no meio espírita, as pessoas têm certa dificuldade de aceitar a morte. Existe muita assim lamentação, parece que a pessoa não entende a desencarnação, essa passagem. Não que a gente tenha que lidar friamente, porque sentiremos saudades, sentimos amor, obviamente, mas a gente percebe muita revolta, muito desânimo, muito, o que o mundo vai virar? Tem muita gente morrendo, e agora o que vai acontecer? E eu queria que você desse um depoimento, porque recentemente a sua mulher, né, sua companheira de muitos anos, desencarnou. E eu lembro que você fez um texto muito bonito. Eu não tenho o texto aqui para falar aqui no programa, mas foi muito bonito. E eu achei que você, de fato, vive o que você propaga, o que você comunica aqui no programa, nas suas palestras. Você conseguiu viver, de fato, um pouco da imortalidade da alma, Otacílio. Para a gente finalizar o programa, conta um pouquinho para a gente, né, como que foi essa experiência de despedida para você? Primeiro, Priscila, eu gostaria de dizer que não existe morte prematura. Só existe morte prematura quando o indivíduo se mata pelo suicídio. E aí ele morre antes da hora. Mas uma criança que morre na infância, de morte natural, por uma doença, por um acidente, por qualquer motivo que a gente não pôde evitar, não é morte prematura. Aquele espírito precisava daquela experiência e a família também precisava daquela experiência, porque o que importa não é a vida material, ela é transitória. O que importa é a vida espiritual, aquilo que o espírito adquire, que é a riqueza da sua alma. Então, foi pensando assim, aprendendo dessa maneira e tendo confiança na bondade e justiça divina, é que eu enfrento também as desencarnações na minha proximidade. Eu vivi junto com a minha esposa 52 anos e meio de vida, amiga, harmônica, companheira. Quem nos conheceu juntos sabe disso, porque a gente fazia tudo junto. Mas ela ficou doente, ela teve problema de Parkinson, né? Sofreu Parkinson mais de 20 anos, 21 anos, e nos últimos anos a vida dela estava muito difícil, porque ela já não conseguia mobilidade, ela já não conseguia se alimentar direito, porque a dificuldade para engolir, para falar. Então, o Parkinson vai criando uma dificuldade muito grande. E é natural essa companhia dela junto comigo. Mas chega um momento que o espírito cansa de ficar no corpo doente e precisa voltar para o mundo espiritual. E chegou a vez dela no dia 18 de junho. Ela passou mal de manhã, né? À tarde ela ficou, eu mediquei, ela melhorou. À tarde ela teve outro mal-estar muito sério, eu levei ela para o pronto-socorro pelas 4 horas da tarde. E ela, mais ou menos às 5h30, tinha já desencarnado, né? Saiu do corpo físico. Né? Quando o médico, né, que eu não estive junto, porque ela ficou num quarto fechado, o médico tentando, ela teve uma parada cardíaca, tentaram fazê-la voltar a viver, mas não foi possível. Aí o médico saiu e disse, olha, infelizmente, ela foi embora. Eu disse para ele, não foi infelizmente, doutor. Felizmente, ela foi embora sem sofrer muito, porque se ela ficasse hospitalizada, ia ser muito pior.
ia ficar sofrendo no hospital, longe da família dela, e ela então pôde ficar só 1h30 no hospital. Ela agora vai se libertar, porque a gente, como espírito imortal que a gente não é? É como se a gente saísse do casulo e virasse uma borboleta livre para voar aí para onde quiser. E eu tinha certeza que ela ia poder fazer isso. Então eu não pude ficar triste com a desencarnação da minha esposa. Ao contrário, eu fiquei feliz porque ela estava livre. Isso não significa que eu não estou com saudade dela, eu continuo com saudade dela, mas eu aprendi que saudade é amor à distância, não é sofrimento. Eu tenho saudade dela porque eu gosto e continuo gostando dela. Chegará a minha vez de voltar para o mundo espiritual, aí eu vou encontrar com ela. Então, o espírito é que vive, o corpo é transitório. A vida no corpo físico começa com o nascimento do neném, mas termina com a morte do corpo físico. E o espírito, que foi o habitante desse corpo, entra de uma maneira e sai mais rica, se aproveita a vida. Então, eu vou sair para uma vida espiritual mais rico do que eu entrei. Então, eu tenho que estar feliz com isso, eu não posso ficar triste com a morte. A morte não é o fim. A morte é a libertação do espírito que cresceu. Eu, todo dia que eu me lembro da minha esposa, eu lembro quase todo dia, eu peço a Deus assim, que você esteja num bom lugar e esteja mais feliz do que quando você estava aqui. Porque certamente você não carrega mais um corpo pesado, difícil, limitante, não é? Cheio de problemas, de dores. É uma libertação. A morte é uma libertação. E a gente tem que aprender a viver a morte assim. Não valorizar a vida física como se ela fosse a única, porque ela é apenas um dia na vida do espírito. Eu estou convencido disso. Tenho certeza absoluta no meu coração e na minha capacidade de raciocinar que a vida é a vida do espírito. Então eu vou viver e vivo como se fosse um espírito em trânsito no corpo físico. Na hora que chegar a minha vez, eu vou com alegria. Otacílio Rangel aqui no programa pra gente. Otacílio, nosso muito obrigada por nos ensinar, né, por exemplificar aí com o seu comportamento, seus sentimentos, né, essa passagem, muito bom escutá-lo, lindo depoimento, muito obrigada. E a gente agradece a você, nosso telespectador, que está sempre com a gente todo sábado, 10 horas da noite na Rede Amigo Espírita e na TV Mundo Maior, e à meia-noite aos domingos na TV Cultura Paulista. Um grande beijo e até semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Que doçura. Prazer em pedaços.